18 Reencarnated capítulo 69 Autor, Sorri Justidiamon. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Alexander olhou para o relógio de pulso enquanto ouvia o relatório do General Zhukov. Encontrarei o chefe da Marinha e do BIM Central Design Bureau em 5 minutos. Você tem alguma dúvida sobre o novo programa do Exército? Alexander perguntou, olhando para Zhukov. Zhukov balançou a cabeça. Minhas perguntas foram respondidas no jornal, não tenho mais perguntas. Excelente. Alexandre aplaudiu ao se levantar, levando Zhukov a fazer o mesmo. Alexander ofereceu um aperto de mão ao qual Zhukov retribuiu calorosamente com um sorriso igualmente sincero. Vamos torcer para que, com essas mudanças, isso torne o exército formidável, disse Alexander com um aperto firme na mão antes de soltá-lo. Farei tudo ao meu alcance para executar sua visão, Sua Majestade. Zhukov assentiu solenemente em reconhecimento. Quando Zhukov deixou a sala de reuniões, Alexander voltou para seu assento, onde soltou um suspiro, esfregando as têmporas enquanto fazia. Toda a reunião durou quase 2 horas, consistindo principalmente de perguntas e respostas. No entanto, cumpriu um de seus planos para as Forças Armadas da Rutênia Imperial, o plano de fortalecer seu exército para proteger os interesses do Império e sua soberania. A Grande Guerra não ocorreu neste mundo, mas Alexandre sabia que seria um conflito inevitável, devastador, que certamente arrastaria seu império para ele. Afinal, a Rutênia é um jogador importante na Europa. Se eles perderem aquela guerra, não há garantia de que sua família estará segura, uma possibilidade que ele teme. Para evitá-lo, Alexander precisa estar à frente de todos em termos de economia e tecnologia. Enquanto esperava por seu próximo encontro, Alexandre orou ao Todo-Poderoso para lhe dar 10 ou 15 anos de paz. Depois de orar ao Todo-Poderoso, Alexander começou a preparar os papéis e as plantas que apresentará na próxima reunião. Desta vez, será a modernização da Marinha Imperial Rutena. 5 minutos mais tarde, o almirante Kuznetsov, chefe de operações navais, e um homem idoso de cabelo azul marinho entraram na sala de reunião. O cabelo da idosa chamou sua atenção. A tintura de cabelo já se popularizou neste mundo onde qualquer pessoa pode usá-la. Alexander levantou-se de sua cadeira quando o almirante Kuznetsov e o homem idoso se aproximaram dele. Eles se curvaram profundamente e entoaram: Sua Majestade, chegamos. Você chegou bem na hora, disse Alexander, apontando para as cadeiras em frente à mesa. Por favor, sente-se, almirante Kuznetsov. Qual é o seu nome, senhor? Sou o chefe do Dubin Design Bureau e também o presidente do estaleiro do almirantado, Andrei Serebekov. É uma honra conhecê-lo, Sua Majestade. Alexander levantou uma sobrancelha. O que você acabou de dizer? O corpo de Andrei enrijeceu assim que ouviu as palavras de Alexander misturadas com um tom agudo. O que você quer dizer, Sua Majestade? Andrei gaguejou. Será que eu te ofendi ou algo assim? Seu sobrenome, Serebekov. Você é parente de Ladielaina Serebiakova? Alexander perguntou, ignorando a pergunta de Andrei. Andrei congelou por um segundo antes de assentir lentamente sim. Ela é minha filha. Filha? Sua filha trabalha na sua empresa como secretária lá, certo? Alexander seguiu outra pergunta. Vocês dois se conhecem, Vossa Majestade? Perguntou o almirante Kuznetsov, claramente confuso com o que estava acontecendo aqui. Não, nós não, respondeu Alexander com firmeza. De qualquer forma, última pergunta. Seu cabelo está tingido? Não, respondeu Andrei. Eles são naturais, Sua Majestade. Alexander arqueou a sobrancelha. Natural, você diz? Ele rapidamente entrou em modo de ponderação. O cabelo azul marinho é algo que não ocorre naturalmente na pigmentação do cabelo humano. Existem apenas 2 tipos de melanina que dão cor ao cabelo, eumelaninas e feomelaninas. As eumelaninas dão ao cabelo uma cor escura, enquanto as feomelaninas dão ao cabelo uma cor clara. Isso significa que existem elementos ou substâncias neste mundo diferentes de seu mundo. Se for esse o caso,
Ele acabou de aprender algo novo. As implicações dessa informação são altas, pois pode haver algo neste mundo novo para ele. Ele pode lidar com isso mais tarde. Por enquanto, ele tem uma reunião para concluir. Desculpe a demora, disse Alexander, saindo de seu devaneio. Peço desculpas pela pergunta repentina, Sr. Andrei. Não. Está tudo bem, Majestade. Andrei esfregou nervosamente a nuca. Alexander sorriu e acenou com a mão. Vamos começar a reunião. Tomando seus assentos, Alexander começou. Então, do que a Marinha precisa? O almirante Kuznetsov ajeitou a gravata antes de responder. Bem, Majestade, devido à recente guerra com o Império Yamato, toda a nossa frota do Pacífico foi destruída. Portanto, o Departamento da Marinha propôs a substituição imediata de todos os navios de guerra perdidos na guerra. Isso é para salvaguardar o interesse do Império da Rutênia no Extremo Oriente, continuou o almirante Kuznetsov. Também gostaríamos de atualizar e modernizar todos os nossos navios de guerra da Frota do Norte, da Frota do Báltico e da Frota do Mar Negro. Isso é para alcançar as grandes potências, especialmente o Império Britânico e o Império da Islândia, que estão atualmente presos em uma corrida armamentista naval. Isso também é para evitar outra perda terrível durante o Império Yamato, concluiu o almirante Kuznetsov em sua introdução. Alexander recostou-se em seu assento, com as mãos cruzadas. Então, o que você está dizendo, almirante? Perdemos contra a Yamato em combate naval porque nossos navios de guerra estão desatualizados ou obsoletos. É isso que você está me dizendo? Alexandre questionou. O almirante Kuznetsov engoliu em seco ao perceber seu erro. Era como se ele estivesse culpando os navios pela perda do Império Rutênia. Até onde eu sei, o navio de guerra do Império Yamato não está muito à frente tecnologicamente do que nós. Apesar do clima gelado em São Petersburgo, gotas de suor escorriam na testa de Kuznetsov. Acredito que o que contribuiu muito para a perda de nossa frota no Pacífico são os marinheiros inexperientes e o almirante responsável cometendo erros, disse. Kuznetsov acenou com a cabeça silenciosamente, concordando com suas observações. Acho que temos que resolver os assuntos internos da Marinha antes de partirmos para a aquisição de navios. Porque ainda que demos à Marinha um navio novo, avançado, será sem sentido e inútil se os marinheiros não forem treinados adequadamente, você não acha? Acrescentou Alexandre. Admiro suas percepções, Majestade. Kuznetsov respondeu com seriedade. Alexandre sorriu ironicamente e passou um documento ao almirante Kuznetsov. Este será um novo programa na Marinha. Assim como o Exército Imperial, Alexander buscou uma mudança radical na Marinha. O novo curso de treinamento do campo de treinamento é semelhante ao da Marinha dos Estados Unidos. Um programa de 10 semanas projetado para transformar um civil em um marinheiro de pleno direito de um navio de guerra, porta-aviões, contra-torpedeiro, cruzador e submarino. Alexander deu ao almirante Kuznetsov o tempo necessário para ler o novo plano de programa. Este é um curso excelente e detalhado, Majestade. Quem escreveu isso? Isso não é problema seu por enquanto. O que eu quero é que você implemente isso na Marinha imediatamente, disse Alexander sem rodeios. Entendido, Majestade. Agora, vamos discutir os novos navios que o Dubin Reziartorial criou. O almirante Kuznetsov lançou a Andrei um olhar significativo. Andrei entendeu e começou a agir imediatamente. Ele pegou o tubo que continha a planta do novo navio de guerra. Ele agarrou o que estava dentro e o desenrolou. Ele então colocou cuidadosamente sobre a mesa. Alteza, serão os novos navios de guerra que projetei para combater o cruzador de batalha G3 da Marinha Real e a classe Bismarck da Marinha Imperial Alemã. O encouraçado Imperial Alexandre inclinou-se sobre a mesa para ver a planta com grande interesse. Foi nomeado após você, Sua Majestade, disse Andrei, sorrindo. Quais são as especificações? Alexandre perguntou. Sua Majestade, o deslocamento do encouraçado Imperial Alexandre é de 59.950 toneladas, comprimento de 269,4
boca de 38,9 metros e calado de 10,4 metros. Para a blindagem, o tamanho da blindagem do cinto de batalha é de 180 a 420 mm, 25 a 155 mm para o convés principal, 230 a 495 mm para torres principais, 425 mm para barbetes, 75 a 365 mm para anteparas e 425 mm para comini em torre. 3 turbinas a vapor com engrenagens e 6 caldeiras de tipo triangular com uma potência total de 201.000 cavalos de potência e uma velocidade de 28 nós. O alcance de cruzeiro é de 7.680 milhas náuticas a uma velocidade de 14 nós. As sobrancelhas de Alexander franziram quando ele notou algo. Isto está certo. O que você quer dizer, Sua Majestade? Existem grandes falhas em seu projeto, disse Alexander enquanto olhava atentamente para os esquemas do encouraçado. Sua Majestade? André inclinou a cabeça para o lado. Qual o tamanho da onda alta que este navio pode suportar? Alexandre perguntou. Onda alta. André repetiu. Em termos de tamanho, os furacões que ocorrem 8 vezes ao ano com uma velocidade média do vento de 40 metros por segundo geralmente não são problema. Mas no caso de baixa pressão e condições intensas no Mar de Barentes, as ondas de todas as direções convergem ao mesmo tempo. Nesse caso, a altura da onda pode crescer além do esperado. Do que você está falando, Sua Majestade? No caso de clima intenso no Mar de Barentes, as ondas podem chegar a 30 metros de altura. Essa onda pode engolir o navio. Agora, o design da sua proposta tem um grande impacto nesse nível. Pode haver uma falta de previsibilidade na força de cisalhamento gerada pelo casco. Força de cisalhamento. O almirante Kuznetsov interveio e perguntou. A força de cisalhamento é uma força que faz com que o casco perca a forma. Para entender isso, vamos pensar em uma tesoura. Imagine que as direções das ondas altas são as lâminas da tesoura e o navio de guerra é como o papel. O papel será cortado, explicou Alexander. Você quer dizer, o navio de guerra vai quebrar devido às ondas altas? Kuznetsov perguntou. Sim. Embora o esquema do navio fosse coberto com uma blindagem espessa no centro, a distribuição de peso deixaria a proa e a popa vulneráveis. Quando uma onda enorme atingir esses pontos, o navio vai rachar e afundar, finalizou Alexander. Se isso acontecesse, seria um desastre, já que construir um encouraçado custou muito dinheiro. O rosto de Andrei ficou sombrio quando ele percebeu a falha em seu projeto. Ele então engole em seco e olha para o almirante Kuznetsov e o futuro czar da Rutênia, percebendo que ele não apenas cometeu um erro na frente de seu chefe, mas do chefe de seu chefe. Ele soou ao perceber que um erro tão crucial não apenas encerrará sua carreira, mas também sua reputação como projetista de navios. Anunciar um navio de guerra caro que vai afundar apenas deixando estaleira para o czar da Rutênia equivale a trair seu país. Uma ofensa que teria levado à sua execução e envergonhado o nome de sua família. Alexander notou a mudança de emoção de Andrei e procurou resolvê-la. Antes que o projetista do navio desmorone em uma confusão de mendigos, não muito diferente de quando ele viu os generais e oficiais que foram punidos pelo falecido czar. Não tema, Andrei. É bom que seus planos ainda estejam no papel e os erros tenham sido encontrados antes do início da construção. Andrei enxugou a testa com as mangas, mas o medo ainda é evidente em seus olhos. Como acabei de dizer, Alexander continuou. É uma falha. Ninguém disse que essa falha não pode ser corrigida. Olhando para o seu projeto, já fatorei a onda alta para derivar uma fórmula que encontrará a solução ideal entre a força de cisalhamento e a distribuição de equilíbrio de peso. Está correto, Alexander confirmou. O que me leva ao meu próximo tópico. Tenho aqui um projeto feito por alguns projetistas de navios que desejaram permanecer anônimos. Vocês dois podem dar uma olhada. Reencarnatei capítulo 70. O Departamento da Marinha está na terceira lista de prioridades quando se trata de modernização do Exército. A resposta é simples. O Império da Rutênia é basicamente sem litoral, embora não literalmente,
mas devido ao fato de não ter acesso livre ao oceano do mundo. Como afirmado anteriormente, para que o Império da Rutênia entre no oceano, há o Estreito de Dinamarquês para a Frota do Báltico, o Mar de Barents para a Frota do Norte, o Estreito de Bósforo para a Frota do Mar Negro e o Mar do Japão para a Frota do Pacífico. Esse acesso ou canais são controlados por países que possuem uma relação antagônica com o Império Rutênia. Eles são o Império Britânia, o Império Deutland e o Império Yamato. Assim, o Departamento de Marinha, que é temporariamente controlado pelo almirante Kuznetsov, chefe de operações navais da Marinha Rutena, até que Alexandre nomeie alguém, propôs fortalecer as 4 frotas principais para sair desse impasse. Agora, aqui está o problema. Construir um encouraçado custou uma grande quantia de dinheiro. E o advento dos porta-aviões os tornou obsoletos. Alexander está avaliando cuidadosamente se é prudente construir uma enorme frota com um encouraçado no centro. Este mundo não tem um tratado naval de Washington e nem quaisquer outros tratados que limitem a tonelagem de um navio de guerra de superfície. Portanto, há uma grande chance de que cada superpotência esteja construindo principalmente navios de guerra em vez de porta-aviões. No entanto, quando Alexander estava na fase de projeto, ele estudou o poder naval de cada superpotência. Todos eles estão testando um novo tipo de navio de guerra que revolucionará a guerra naval e os porta-aviões. Acontece que o primeiro uso dos porta-aviões neste mundo foi pelo Império Britânia durante um conflito em uma de suas colônias no continente negro. Ainda assim, neste mundo, o porta-aviões era considerado estrategicamente menos valioso do que os navios de guerra. Os conservadores nas forças armadas de cada superpotência pensavam negativamente sobre os porta-aviões, onde a ideia principal gira em torno de enviar um avião frágil para um inimigo. Construir um porta-aviões custou muito dinheiro, mas os aviões, que nesta época são bastante insubstanciais, não ganharam sua confiança. Alexandre provaria que eles estavam errados. Ele não só tem conhecimento em construção naval, mas também em doutrina naval. No entanto, há um problema. Alexander tem pouco conhecimento sobre como projetar navios de guerra. Em seu mundo, a Harrier Industries tem uma divisão de construção naval onde constrói principalmente porta-aviões, contra-torpedeiros, cruzadores e submarinos. Alguns deles são projetados por ele. Alexandre não tem muita experiência em desenhar navios de guerra. Por isso, ele recorreu a materiais de referência fornecidos pela Marinha, dando-lhe informações sobre como os navios de guerra são projetados e construídos. E durante o processo, Alexander lembrou-se de algo que poderia ajudá-lo a criar um navio de guerra definitivo. Apesar de obsoleto no futuro, Alexander ainda sonha em construir uma frota de navios de guerra para si mesmo, já que os navios de guerra pareciam mais sexy e poderosos. Para compensar essas deficiências, ele pensou em construir um encouraçado mais avançado. Este é o projeto do navio de guerra que quero apresentar a você, revelou Alexander, desenrolando o projeto e colocando-o sobre a mesa. O almirante Kuznetsov e Andrei olharam para ele com interesse. O navio que Alexander projetou é semelhante ao encouraçado SS Montana, um sucessor planejado para o encouraçado Iowa. O design é basicamente Iowa, mas com mais armas e mais armaduras, basicamente adotando a filosofia de blindagem tudo ou nada. Neste mundo, o encouraçado ainda não tem radares. No entanto, agora existem estudos sobre isso e testando para fins práticos. Os encouraçados, porta-aviões, cruzadores, contra-torpedeiros e submarinos de Alexander implementarão os mais avançados sistemas de radar, sistemas de controle de fogo e sistemas antiaéreos. Esta é uma obra de arte, majestade. Quem desenhou de novo? Andrei perguntou enquanto passava a mão sobre as plantas. Ele quer permanecer anônimo, mas está trabalhando para mim. Por quê? Bem, apesar das especificações deste navio serem um pouco menores, este navio empregou um design que eu nunca vi antes. Mas faz sentido. Estou mais confiante neste projeto, Sir Andrei. Vamos escolher este projeto em vez do que você me propôs, disse Alexander. Os olhos de Andrei franziram. Será ótimo, Vossa Majestade.
Este projeto é superior ao meu, mas não temos a capacidade de construí-lo, pois a maioria dos sistemas aqui são novos. Se possível, gostaria de discutir isso com o homem que desenhou os esquemas. Tudo bem, Vossa Majestade. Alexander cantarolou em pensamento e disse: não vejo problema. Você pode coordenar com a Divisão de Construção Naval do Sistema de Dinâmica Imperial. Divisão de Construção Naval do Sistema de Dinâmica Imperial. André repetiu, inclinando a cabeça para o lado. Você não sabe disso. Bem, basicamente é uma empresa que eu comecei. O homem que você está procurando está trabalhando na minha empresa. Então, se você tiver dúvidas sobre este projeto, pode entrar em contato comigo usando estes números. Alexander tirou algo do bolso. Era um cartão de visita. André pegou e sorriu. Obrigado, Sua Majestade. Vamos passar para o seu próximo projeto. Alexander pegou o projeto do USS Montana da mesa e o enrolou, colocando-o dentro do tubo antes de pegar outro. A próxima proposta é sobre cruzadores. Assim como acontece na reunião com o Exército e a Marinha, eles apresentarão a Alexander sobre a proposta do navio e depois ele proporá seu próprio projeto. Basicamente, esta reunião não é sobre os ramos dos militares apresentando suas propostas, será o próprio Alexandre apresentando sua proposta. Para os novos cruzadores da Marinha Rutena, Alexander projetou um navio semelhante ao Des Moines Class Cruiser. Ele será equipado com lançadores de mísseis quando o Alexander for fazer um no futuro. Para os contratorpedeiros, Alexander selecionou o contratorpedeiro da classe Charles F. Adams. Para os porta-aviões, Alexander escolheu o porta-aviões Midway Class. Aquele com o convés angulado para dar lugar à futura aviação naval, onde Alexander planejava fazer uma aeronave movida a motor a jato. Quanto aos submarinos, Alexander agora escolheu o diesel elétrico com o submarino da classe Collins como base para o projeto. Depois de introduzir um novo tipo de energia, a energia nuclear, onde a energia é criada pela divisão dos átomos, ele fará um modelo de submarino movido a energia nuclear. Na parte da proposta do submarino, Alexander e Andrei tiveram um pequeno problema com o design do submarino. Nera deste mundo, os submarinos não são realmente submarinos. Eles são barcos de mergulho de invasão de comércio. Ou seja, são vasos de superfície que submergem para atacar ou para se esconder. A capacidade de mergulhar é essencialmente sua única defesa devido à sua fragilidade e alcance limitado de seu armamento. Esses barcos passam a maior parte do tempo navegando na superfície em busca de alvos. Os submarinos não podem ficar debaixo d'água por um período prolongado, pois os motores a diesel precisam de ar para funcionar. Quando submersos, os submarinos usam baterias para alimentar a hélice e, uma vez esgotada, os submarinos precisam emergir para carregá-lo usando o motor a diesel e depois submergir novamente. No entanto, o problema com isto é o risco de ser pego ou descoberto. Para resolver isso, os submarinos usam um ronco, como os snorkels que você usa quando está nadando para respirar. Mas isso também apresenta um problema semelhante ao que está sendo submerso. Felizmente, as superpotências navais não têm problemas com seus submarinos, portanto, uma nova vantagem para a Marinha Rutena. Você pode estar se perguntando, existe uma maneira de o submarino ficar debaixo d'água por um longo período de tempo? Ah! É chamado de submarino movido a energia nuclear. Este tipo de submarino não depende de oxigênio para combustão como um motor a diesel, o que significa que pode ficar submerso indefinidamente. Isso vem com outro problema novamente. A energia nuclear neste mundo está em seu nível teórico. Isso significa que os cientistas deste mundo ainda não descobriram. Portanto, seu plano de construir um submarino movido a energia nuclear é interrompido temporariamente até que ele o apresente. Para acomodar a construção dos novos navios, Alexandre teria que aumentar o tamanho da doca seca dos atuais estaleiros do Império Rutênia, bem como criar novos. Parece que vou fazer outra retirada, Alexander murmurou baixinho. A Marinha é de fato mais cara que o Exército e a Aeronáutica. Para economizar dinheiro, a frota atual do Império da Rutênia que está em serviço,
mas desatualizada, seria descartada ou vendida para outro país. O tempo estimado de conclusão será de 5 a 6 anos. Depois disso, o Império Ruteno terá o navio de guerra mais forte e avançado do mundo. Reencarnated capítulo 71. Após se reunir com o chefe de operações navais do Departamento de Marinha, Alexandre preparou para seu último encontro, o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Para a Guarda Costeira Imperial Rutena, Alexandre recebeu uma carta do comandante da Guarda Costeira informando que não poderia comparecer devido a assuntos pessoais. Com isso, Alexandre não poderá apresentar a ele seu projeto sobre a nova classe de navios que a Guarda Costeira utilizará. No entanto, é uma discussão para outro dia. Já se passou 1 hora desde a reunião com o almirante Kuznetsov e o chefe do Dubin Design Bureau, Andrei Serebekov. Assim como aconteceu com o exército, Alexandre foi quem apresentou seu projeto, e não eles. Afinal, Alexandre acredita na supremacia tecnológica. Os tanques, a artilharia e os navios de guerra são baseados no que está no mestreão, enquanto seu design está muito além disso. Por que se contentar com algo que seria considerado obsoleto no futuro, onde você pode apenas construir algo melhor que sua indústria poderia criar? Almirante Kuznetsov. Se Andrei, acredito que esta foi uma reunião produtiva e estou ansioso para encontrá-lo em breve sobre a construção e o projeto. Alexandre levantou-se e estendeu a mão para os dois. É um prazer, Majestade. O almirante Kuznetsov recebeu a mão de Alexandre e apertou-a com firmeza. É um prazer para mim também, Majestade. Andrei sorriu, também apertando a mão de Alexandre. Eles então se viraram e começaram a sair pela porta. Visto que os representantes da Guarda Costeira Imperial Rutena não poderão comparecer à reunião, a próxima será a última, a Força Aérea Imperial Rutena. Alexandre está trabalhando em uma proposta há meses, já que este ramo de serviço é o mais complicado em comparação com o Exército e a Marinha. A aeronave que ele vai apresentar a eles mais tarde é algo que vai impressioná-los. Ele não está exagerando nisso. 10 minutos depois, uma batida na porta foi ouvida, fazendo com que a atenção de Alexandre se desviasse dos papéis que estavam à sua frente para encarar a pessoa que bateu na porta. Era o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, General Lavrinenko. 3 homens o seguiram até a sala. Todos eles usavam ternos escuros. General, boa tarde. Alexandre cumprimentou Lavrinenko com um sorriso enquanto se levantava de seu assento e caminhava para cumprimentar o grupo. Lavrinenko retribuiu um sorriso. Boa tarde, Majestade. Esperamos não estar atrasados. Minha reunião com o almirante Kuznetsov acabou de terminar, então acredito que você chegou a tempo. Alexandre olhou rigidamente para os 3 homens parados atrás de Lavrinenko. Quem são esses senhores? Estes são de cada empresa aeroespacial que apresentará seus projetos de aeronaves de caça, aeronaves de reconhecimento e aeronaves de bombardeio. O general Lavrinenko acenou com a mão para os 3 senhores que estavam atentos. Um deles deu um passo à frente. Sou representante do GIN Design Bureau, Nikifor Zakharov. É um prazer conhecê-lo, Sua Majestade. Alexandre acenou com a cabeça quando outro homem deu um passo à frente. Pazlov Design Bureau, Kir Bogdanov. É uma honra conhecê-lo, Sua Majestade. Luca Fedoro, representantes da Tupolev Aeronautics. Também é uma honra conhecê-lo, Majestade. Após a apresentação, os 3 se curvaram em uníssono. Excelente, vamos começar? Alexandre gesticulou para os assentos na frente de sua mesa. Os outros 4 sentaram-se e arrumaram-se devidamente, à espera de instruções. Bem, então, Alexandre olhou para seus papéis antes de falar. Como todos vocês sabem, a Força Aérea Imperial Rutena tem 5 missões principais. Estas são superioridade aérea, inteligência global integrada, vigilância e reconhecimento, rápida mobilidade global, greve global e comando e controle. Nossa doutrina aérea gira em torno dessas 5 missões. Então, quando você estava projetando uma aeronave para a Força Aérea, espero que tenha levado em consideração a missão principal. Se não, esperamos que seus projetos sejam rejeitados.
O rosto dos representantes da empresa aeroespacial empalideceu e eles rapidamente assentiram em compreensão. Alexander continuou: agora, vamos ver o que sua empresa tem a oferecer. Com seu sinal, os representantes apresentaram seu projeto a Alexander em um tom eloquente e fluido, dando descrições precisas e concisas que faziam sentido para um leigo. Alexander ouviu atentamente enquanto olhava para os esquemas da aeronave. Como esperado, nenhum deles chamou sua atenção. A aeronave é semelhante à do design dos anos 1920 e 1930 de seu mundo passado. Uma fuselagem feita de madeira e tecido e movida por um motor radial. Se esses projetos forem aprovados, não há esperança de a Força Aérea atingir as 5 missões principais, pois as outras superpotências já estão desenvolvendo aviões de guerra superiores e até mesmo explorando um novo tipo de motor. Em um de seus tempos livres, Alexander leu um livro intitulado Aerodynamic Theory of Turbine Design do Britannia Empire, que fala sobre um novo tipo de motor teorizadas por um pesquisador de ciência de materiais chamado Alan Griffith. Os engenheiros deste mundo estão começando a perceber que os motores que acionam as hélices estavam se aproximando dos limites devido a problemas relacionados à eficiência da hélice, que diminuía à medida que as pontas das pás se aproximavam da velocidade do som. Se o desempenho da aeronave aumentasse além dessa barreira, um mecanismo de propulsão diferente seria necessário. Assim, esta se tornou a motivação por trás do desenvolvimento do motor de turbina a gás, a forma mais comum de um motor a jato. Agora, isso representa um problema. Se o estudo já foi publicado, então há uma grande chance de que engenheiros do Império Britânico e o mesmo do Império Deutland estejam desenvolvendo esse tipo de motor. Isto é realmente um problema? Bem, não tecnicamente. Os primeiros projetos de turbojatos são desajeitados e muitas vezes propensos a falhar. Mas a tecnologia está avançando ano a ano. Infelizmente, o desenvolvimento foi prejudicado pela Segunda Guerra Mundial, concentrando-se na melhoria da aeronave movida a hélice, o que levou a vários avanços do motor radial, apenas para acabar sendo descartado após a guerra em favor dos motores turbojato. Em poucas palavras, este mundo não aperfeiçoou o design dos motores a jato e, portanto, Alexander tem a vantagem novamente no desenvolvimento de uma aeronave melhor e mais rápida. Apesar disso, este mundo já possui um avião desenvolvido pelo Império Britânico que pode atingir a velocidade de 610 km/h e a aeronave mais avançada de qualquer aeronave militar da época. Para atingir grande velocidade, foram feitas mudanças nos motores, na disposição dos cilindros e no desenho aerodinâmico, tornando o avião mais esguio para oferecer menor resistência do ar ao ar. No entanto, isso também apresentava um problema, especialmente no resfriamento do motor. Como reiterado anteriormente, o motor mais comum para as aeronaves da época é um motor do tipo radial, onde todos os cilindros ficam expostos ao fluxo de ar. Daí maior arrasto aéreo da aeronave e consequentemente não é possível atingir maior velocidade. Existe outra ideia para resolver isso usando um cilindro em linha para reduzir o arrasto aerodinâmico, mas o resfriamento a ar era menos ideal. Portanto, os sistemas de refrigeração líquida devem ser desenvolvidos usando radiadores. Lembre-se, a busca de cada projetista de aeronaves deste mundo é a velocidade. Quanto mais velocidade, melhor a aeronave. Depois de uma hora, a apresentação terminou. Os representantes estavam com um sorriso no rosto enquanto esperavam uma reação de seu imperador. HMM. Alexander cantarolou enquanto apoiava o cotovelo na mesa e descansava o queixo na palma da mão. Isso é tudo? Os três franziram as sobrancelhas. Nikifor engoliu em seco antes de falar com Alexander. Sim, Sua Majestade. Isso é tudo que existe. Alexander suspirou enquanto recostou as costas suavemente contra a cadeira e exalou suavemente, mantendo os olhos fixos nos três representantes. Eu sei que vocês trabalharam duro para criar esse design, mas devo dizer que nenhum deles chegou perto dos meus padrões. Receio ter que rejeitá-lo, disse Alexander. Na verdade, Alexander não tem poder para decidir rejeitar ou aceitar um projeto que não seja o departamento do próprio ramo de serviço. No entanto,
Ele ainda é o imperador do Império da Rutênia, o homem que detém o poder e, portanto, sua opinião importa muito nesta discussão. Com todo o respeito, Vossa Majestade. Você se importa de nos dizer qual é o seu padrão? Que Bogdanov, do Pazlov Design Bureau, disse Alexander, tentando soar o mais respeitoso possível, apesar do fato de que sua voz continha um toque de frustração. Suas palavras fizeram com que as cabeças dos presentes na sala de reunião se voltassem para ele com uma sutil expressão de descrença. Senhor Bogdanov, preste atenção nas suas palavras. Você está falando diretamente com o imperador da Rutênia, alertou severamente o general Lavrinenko a Bogdanov. Só estou curioso. Bogdanov defendeu, mas logo se arrependeu de ter feito isso, ao ver o brilho que apareceu nos olhos de Alexandre. Esse olhar pretendia dizer a Bogdanov: não me contrarie. Bogdanov engoliu em seco e imediatamente abaixou a cabeça. Ele sabia muito bem o quanto esse incidente significaria para ele se fosse divulgado. Como eu disse antes, há 5 missões principais que a Força Aérea deve cumprir. Nenhum de seus projetos poderia alcançá-lo, independentemente de como você os olha. Alexander respondeu secamente, sem hesitação. Em superioridade aérea, já perdemos contra a Royal Air Force do Império Britânia. Inteligência e vigilância integrada global. Não há sequer um avião que possa voar a 30.000 pés sem que os pilotos fiquem hipóxicos ou os motores percam potência devido à menor densidade do ar. Eu nem me incomodaria em explicar os outros 3, já que é um conceito totalmente novo que eu perdoaria. Mas falhar com esses 2. Inaceitável. O que você está pedindo é impossível, Majestade, disse Bogdanov. Além disso, o projeto foi feito muito antes de a Força Aérea Imperial Rutena ser alterada. Se você pudesse nos dar uma segunda chance, poderíamos encontrar algo que se adequasse ao seu padrão. Não há necessidade, Alexander o cortou. Perdão. Eu disse que não há necessidade, Alexander repetiu e continuou. Porque minha empresa, a Imperial Dynamics System Aerospace Division, já apresentou um design melhor que o seu. Andrei Serebekov estava sentado em seu carro quando ele saiu da área do edifício do Estado-Maior. As ruas ao redor são pouco povoadas, pois a segurança desviou a maior parte do tráfego devido ao medo de outro atentado contra a vida do czar. Quando o motorista de Andrei passou por um posto de controle, Andrei tirou a jaqueta. A camisa por baixo estava molhada de suor. Ele agora consegue respirar facilmente depois da confusão na reunião. Como ele poderia esquecer as tempestades comuns nos mares ao redor da Rutênia? Felizmente, ou infelizmente, o czar apontou seus erros. Espere. O cérebro de Andrei de repente dá um estalo. Como o czar sabe sobre meteorologia oceânica? Reencarnate capítulo 72. Os homens se entreolharam confusos. Divisão Aeroespacial da Imperial Dynamics Systems? Minha companhia? Quem o czar contratou para desenhar aviões melhores do que eles? Sinto muito, Majestade, não pude acompanhar. Eu não ouvi falar da Divisão Aeroespacial Imperial Dynamics System de que você está falando e você está nos dizendo que a sua nova empresa projetou uma aeronave que atende aos seus padrões? Isso não é um pouco de preconceito? Não é preconceito, Alexander o cortou. Eu entendo sua confusão e perplexidade, mas vou deixar você passar por isso lentamente. Então, esta reunião nunca foi sobre você apresentar seus projetos, mas eu propor os meus. Esta reunião é apenas uma formalidade, uma intenção que planejei há muito tempo para ver o que suas empresas têm a oferecer em termos de tecnologias militares. Nada disso me satisfaz. Bogdanov esfregou a cabeça. Peço desculpas antecipadamente pelas palavras que vou falar, mas Vossa Majestade, ainda é tendencioso desde que você selecionou o design projetado por sua empresa. E se esta reunião é apenas uma formalidade, então o que estamos fazendo aqui exatamente? Ainda bem que você perguntou isso. Alexander acenou para Bogdanov e se virou com um floreio. Vamos passar por isso de cada vez. Primeiro, não sou tendencioso e posso explicar isso a vocês mais tarde. E segundo, como já disse antes,
Esta reunião é apenas uma formalidade. Na verdade, você não representa ninguém desde a semana passada. Comprei suas empresas, revelou Alexander. Você comprou nossas empresas? Nikifor, Bogdanov e Luka trocaram olhares com o senho franzido. Todos ficaram surpresos quando o príncipe lhes disse que havia comprado suas empresas na semana passada. Tupolev Aeronautics, Jin Design Boreal e Pavlov Design Boreal tornaram-se parte do Imperial Dynamics System por meio de aquisição e, portanto, fundiram-se na Imperial Dynamics System Aerospace Division. Se não representamos mais nossas empresas, Vossa Majestade, então o que estamos fazendo aqui? Luka perguntou com um olhar confuso. Como vocês eram os representantes e sabem muito sobre os projetos de aeronaves, devo dizer a vocês desta vez para representar minha empresa apresentando o projeto que elaboramos para a Força Aérea e a Marinha. Por que você pergunta? É porque a sua ex-empresa é quem vai construí-lo enquanto as minhas fábricas e linhas de montagem para aviação e aeronáutica estão em construção. Então você comprou nossas empresas porque não tem instalações para fabricar seu próprio protótipo de aeronave. É isso que está nos dizendo, Majestade? Nikifor perguntou com um tom firme. Sim, agora vamos voltar ao assunto. Desculpe, General Lavrinenko, se você não consegue acompanhar o que estávamos discutindo. Estou bem, Majestade, não se importe comigo. O que eu só quero para a Força Aérea é um caça, bombardeiro e aeronave de reconhecimento melhor do que nossos rivais, respondeu Lavrinenko. E como represento todo o Departamento de Aeronáutica, serão adotadas as propostas de aeronaves que forem acordadas após esta reunião. Você está pronto para o deleite então, General? Alexander piscou enquanto se virava para os três representantes. O que vem enfatizando anteriormente é que vamos avançar no sistema de propulsão de nossas aeronaves e, assim, adotar um novo tipo de motor superior ao motor a pistão. Alexander fez uma pausa, fazendo com que todos ouvissem com atenção. Todas as novas aeronaves utilizarão o novo motor a jato a turbina, finalizou, usando nomes antigos e arcaicos para que todos na sala entendam do que ele está falando. Todos os ex-deputados fizeram cara de incredulidade com a declaração. Mas, senhor, interrompeu Bogdanov, os motores a jato estão em fase experimental e ainda não encontraram uma aplicação. Acho que é uma má ideia adotar um motor que não conhecíamos. Bogdanov está certo, Majestade, acrescentou Nikifor. Ainda que seja ambicioso, não há como sabermos se vai funcionar como o livro descreve. Alexander entendeu suas preocupações sobre o lançamento de um novo mecanismo que eles ainda não compreendiam ou ouviam totalmente. Parece que esta é a parte em que ele vai dizer ver para crer. Então, que tal criarmos o protótipo de cada projeto de aeronave que proponho a você até o final do ano e julgá-lo com base em sua aplicação prática e desempenho? Nós trabalharemos juntos. O Imperial Dynamics System fornecerá a você dados técnicos e equipamentos, enquanto suas antigas empresas serão as que o construirão em suas instalações. Este será um projeto confidencial, então qualquer tipo de palavra que possa vazar tudo sobre este projeto será um ato equivalente à traição e punível com a morte. Se tudo correr conforme o planejado, até o final do ano poderemos ver esses pássaros voando, disse. Todos o encaravam, chocados e surpresos com o que ele propunha. Seus olhos dispararam um para o outro, mas permaneceram em silêncio até que, finalmente, eles concordaram com a proposta dele. Vendo isso, Alexander sorriu e continuou. Este é um momento crítico para o Império crescer triunfantemente por meio de avanços tecnológicos. Então, vou repetir novamente, que este projeto é confidencial. Se isso vazar e um de nossos rivais criar a mesma aeronave que estamos construindo, todos nesta sala junto com as pessoas que trabalharam no referido projeto se tornarão suspeitos e estarão sob investigação. O que vai acontecer? Então não me teste, entendeu? Todos os quatro assentiram em resposta. Excelente. Vamos começar fazendo uma pergunta. Levante a mão se você não tem a menor ideia de como funciona o motor a jato. Luka, da Aeronáutica Tupolev levantou a mão enquanto Bogdanov e Nikifor permaneciam imóveis.
Para avançar com esta discussão, todos devem saber qual é o funcionamento interno do motor a jato para que todos possam acompanhar quando ele começar a apresentar projetos. Vou simplificar demais para você. Um motor a jato suga o ar de seus arredores e o ar vai para um compressor, comprimindo como se estivesse apertando um balão. Em seguida, esse ar comprimido é misturado com combustível de aviação na câmara de combustão, onde disparará uma chama pela parte de trás do motor. Essas rajadas de ar quente giram a turbina que funciona como direi, um moinho de vento. Ele coleta a energia do ar aquecido e gira o eixo conectado ao ventilador na frente do motor. O excesso de ar quente da câmara de combustão sopra para fora da parte de trás do motor, produzindo assim empuxo, explicou Alexander. Luca colocou um dedo em seu queixo enquanto cantarolava em pensamento, estudando o que Alexander acabou de dizer a ele. Momentos depois, ele saiu de sua mente e então falou. Espere. Então é o ar que gira o eixo, não os pistões? Luca questionou enquanto olhava para os outros, esperando ouvir algo deles. Bogdanov acenou com a cabeça e acrescentou, se você pensar dessa maneira, o pistão e o motor a jato são basicamente os mesmos. Eles têm 4 estágios: admissão, compressão, combustão e escape. Eles diferem apenas no princípio de funcionamento. No motor a pistão, a expansão do gás aciona o pistão, enquanto no motor a jato, a expansão do gás aciona a turbina. Já que você sabe como funciona o princípio do motor a jato, Bogdanov, devo perguntar, como você aumenta a potência do motor a pistão para tornar a aeronave mais rápida? Bem, Majestade, para aumentar a potência do pistão é aumentar seu tamanho e aumentar o número de cilindros. E diga-me, Bogdanov, é econômico? Não, Majestade, respondeu Bogdanov. À medida que aumentamos a potência do motor a pistão, isso leva à complexidade do projeto. Mas se compararmos com um motor a turbina, para aumentar sua potência, basta aumentar a densidade de energia da operação sem a necessidade de implementar mais componentes. Isso leva apenas a um pequeno aumento de dimensão e peso. E o peso é importante na aviação, destacou Alexander. Por exemplo, antes do advento dos motores turboaft, os helicópteros evoluíam muito lentamente. Isso porque, ao aumentar a potência de seus motores a pistão, estes ficariam tão pesados que sua capacidade de carga era quase nula. Essencialmente, o helicóptero só conseguiu levantar-se, e mesmo assim com dificuldades. Vejamos outro exemplo. O turbohélice Pratt Whitney PT-6 no PC-12 é pequeno e simples, pesando cerca de 240 kg e fornecendo 1.200 cavalos de potência. Para colocar isso em perspectiva, os motores Wright R1820 Cyclone dos bombardeiros B-17 eram enormes e complexos, pesando cerca de 537 kg e entregando os mesmos 1.200 cavalos de potência. Outro exemplo, o turbohélice da série PW150 usado na aeronave Bombardier Q400 pesa 716 kg e gera 5.000 cavalos de potência enquanto seu parente pistão, o PWR4360 WASP Major do B-36 é enorme e tem o tamanho de um ônibus, super complexo e pesa cerca de 1.700 kg. É mais de 1 tonelada mais pesado que o PW150 e entrega apenas 4.300 cavalos de potência. Agora você deve estar se perguntando, por que estou comparando turbohélices modernos com motores a pistão da era da Segunda Guerra Mundial? Embora seja uma boa afirmação, há alguns fatos. Em primeiro lugar, a maioria dos motores turbohélice modernos não são tão novos, pois muitas famílias desses motores datam da década de 1960. Em segundo lugar, os problemas de complexidade e peso do motor a pistão ainda existem. Se os aviões da Segunda Guerra Mundial forem construídos no século XXI, eles não serão muito diferentes de seus parentes veteranos. A questão é, por que se preocupar em construir um motor que será substituído em 5 ou 10 anos, quando você pode, em vez disso, construir motores a jato? É um desperdício de dinheiro. Assim, Alexander decidiu usar um motor a jato para sua aeronave.
Estes são alguns designs de amostra que minha empresa projetou. Por favor, dê uma olhada. Alexander acenou para que eles se aproximassem, mostrando os vários modelos e designs. Este aqui é o nosso principal caça-aeronave de treinamento, o bombardeiro, o avião de transporte, reconhecimento, AWACS, petroleiro e helicópteros, disse. Os esquemas que ele mostrou a ele são os seguintes: avião de caça, McDonnell Douglas F-4 Phantom segundo bombardeiro, Boeing B-52 Stratofor 3, Douglas A-3 Warrior aeronave de treinamento, Northrop T-38 Talon. Aeronave de transporte, Lockheed C-130 Hercules. AWACS de aeronaves de reconhecimento, I-3 Sentry, Northrop Grumman 2 Alkei, Lockheed U-2. Avião-tanque, Boeing KC-135 Stratotanker. Helicópteros, Boeing CH-47 Chinook Sikorsky OS-60 Black Hawk. Este é apenas um exemplo. Ele tem muitos projetos de aeronaves em sua cabeça que está ansioso para ver construídos no futuro. Sem mencionar que isso é apenas para os militares. Ele tem planos de introduzir aeronaves de aviação civil como o Boeing 707 ou 747. Depois de apresentar os esquemas da aeronave aos representantes, cujos olhos estão fixos na planta, eles ergueram os olhos e olharam como se ele fosse louco. Eu sei. Os designs são ambiciosos e ridículos e é a primeira vez que você vê um desenho técnico que não seja ficção literária e cômica. Mas posso garantir que a divisão aeroespacial do Imperial Dynamics System tem o conhecimento para construir esses aviões e colocá-los no céu. Para isso, a cooperação é necessária. Alexander então anda pela sala com a atenção agora toda voltada para ele. Mas um passo de cada vez. Você pode começar pequeno com um esquema que minha empresa fornecerá. Alexander sentiu entusiasmo dentro dele, pois os esquemas são o primeiro motor a jato com desempenho comprovado que impulsionou os infames caças a jato da história na Terra. O Junkers Jumo 004S do Messerschmitt 1262, o primeiro motor turbojato com compressor axial de sucesso. Esperançosamente, eles podem construir aviões a jato funcionais como o mínimo de mortes de pilotos, o que implica em voos de teste dessas novas máquinas dentro do cronograma determinado. Se não, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.